Bom, estamos de volta, 3 de junho, Canal Brasil Notícias. Vamos falar sobre o pacto do STF. Bom, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like e aperta aí o sininho das notificações. Aparecendo a mensagem, esta configuração permite que você receba todas as notificações deste canal, aí você receberá todos os nossos vídeos. Preste atenção nisso. Vamos à matéria, gente. É o seguinte, o pacto do STF. Vamos lá. O Brasil é realmente um país surrealista. Até o Supremo Tribunal Federal, STF, a mais alta corte de justiça do país, resolveu promover um pacto político para ver se alguma coisa pode nos salvar da crise que se avizinha. A proposta de impedimento abrange os 3 poderes da nação, repetindo a mesma coreografia de tentativas anteriores. A proposta já foi tentada outras vezes, sem qualquer resultado prático. Mesmo assim, nossos políticos não deixam de citá-la. Até o presidente Bolsonaro a louvou, haja vista a insistência da classe política em retardar as reformas que o país tanto necessita. Pula aqui. Na Espanha, algo parecido aconteceu com o Pacto de Moncloa, assinado em 25 de outubro de 1977. Pelos partidos políticos, sindicatos e empresários. Nele, a articulação política envolveu o próprio rei Juan Carlos, fiador da volta da democracia, o primeiro-ministro Adolfo Suárez e o líder esquerdista Santiago Carrillo, secretário-geral do Partido Comunista Espanhol. Durante semanas, os diferentes representantes da sociedade espanhola discutiram formas de garantir a democracia naquele país, tentando evitar a volta do autoritarismo. Ao fim do encontro, os sindicatos aceitaram dar um ano de graça ao governo de Adolfo Suárez, abrindo mão de reivindicações salariais e greves. Do lado empresarial, os empresários admitiram a reorganização... cadê aqui? Volta aqui. Os empresários admitiram a reorganização do sindical livre e a discussão de novas leis sociais mais modernas e democráticas nas empresas. O pacto durou até 1985, quando foi substituído pelo Acordo Econômico e Social. O Pacto Espanhol inspirou muitos governos. Até o ex-presidente Tancredo Neves o considerou um modelo a ser seguido pelo Brasil. Com a morte de Tancredo, o seu vice, José Sarney, assumiu a presidência. Na chamada Nova República, outras tentativas foram feitas, embora em contextos diferentes. Também foram retomadas pelos governos que se seguiram, a exemplo de Fernando Collor, que admitia um pacto de Moncloa brasileira. Outro que enganou o povo com esse negócio de pacto foi Fernando Henrique Cardoso, que sugeriu um entendimento nacional sobre o rumo da Previdência Social. Olha que o negócio da Previdência já vem, não é de hoje não, viu? Pessoal aí, ó. Cadê aqui? Deixa eu descer aqui, propaganda chata, mais um pouquinho, peraí gente, segura aí. Aqui, pronto. Até o Lula tentou seu pacto, sendo que sua sucessora Dilma Rousseff, em meio à crise desencadeada pelos escândalos de corrupção que emergiram na Operação Lava Jato, tentou fechar um acordo com os governadores para evitar o seu impeachment. Durante os protestos de junho de 2013, que levaram às ruas milhões de brasileiros, Dilma chegou a propor a realização de um plebiscito para convocar uma constituinte, visando uma reforma política. No dia 24 de junho, em reunião no Palácio do Planalto, com a presença de 27 governadores e 26 prefeitos das capitais, Dilma apresentou 5 pontos visando debelar a crise. Eram propostas sobre responsabilidade social, reforma política, saúde, educação e transporte público. A iniciativa era uma tentativa de dar uma resposta às manifestações que chegaram a mais de 100 das principais cidades do país. As propostas nessas áreas, porém, precisavam ser definidas
em grupos de trabalhos formados por representantes das 3 esferas de governo, igualzinho a do STF. O problema é que nossa Corte Alta não está com credibilidade para formar pactos nem propor acordos políticos capazes de alguma solução prática. Os ministros do STF estão sendo criticados pela sociedade como garantidores da impunidade. O próprio Toffoli, iniciador da proposta, propôs uma medida atentatória contra a liberdade de expressão. Diante destes fatos, fica difícil aceitar qualquer pacto proposto pela classe política ou mesmo pelo STF, capaz de promover algo positivo neste país. Talvez os militares conseguissem, mas para isso seria necessário colocar as tropas nas ruas. Fora disso, o único pacto que a classe política aceita é o que garante seus privilégios e a impunidade contra a corrupção. Gente, então o STF tá querendo fazer um pacto aí, segundo eles, para ver se o Brasil anda. O problema é que o STF se encontra numa situação muito difícil, sem credibilidade, sem moral perante a sociedade, né? Tendo o Gilmar Mendes ontem mesmo, foi antes de ontem, né? Diminuiu a pena de um cara, reduziu a pena de um criminoso porque o cara passou no Enem. Não, ele passou no Enem, então reduz a pena dele. A pensou se essa moda pega? O que vai ter de preso fazendo o Enem todo ano? Gente, fala sério, né? Pô, mano. Mas enfim, você vê que tudo que esses caras fazem, né, com algumas exceções, é claro, nós temos alguns ministros lá que realmente são, né, primam pela justiça. Não vamos generalizar. Mas a maioria, infelizmente, tudo que eles fazem, dão sempre o benefício ao criminoso, né? Eles não têm ultimamente representado a sociedade brasileira. E é fácil você perceber isso pela indignação da sociedade. E agora vem com esse pacto com os políticos, o governo, os 3 poderes, para ver se de alguma forma o Brasil vai para frente. Pode ir? Pode, gente. O único problema é que é difícil a gente acreditar nisso daí. Da forma que estão os políticos de um lado, o STF do outro, infelizmente está difícil, né? Você vê aquela a reforma florestal, não, a reforma florestal não, como é que chama lá, gente? A MP florestal lá que faz a regulamentação florestal. O que os caras fizeram? O Alcolumbre propositalmente, declaradamente disse que não votaria essa MP e não votou, ela venceu, passou, já era. Quer dizer, o cara nem, né? Pô, mano, vota essa porcaria pra ver se passa ou não passa. Se não passar, beleza. Se passar, vamos tocar. Agora, o cara nem colocar na pauta pra determinar se é ou não, é como se ele fez assim, eu tô pouco me lixando pra que o povo quer. Eu não quero isso aqui na pauta, eu quero que venha essa que se dane o resto. Então você vê, tem uma certa dificuldade, né? Você tem de um lado aí a esquerda, não mostra uma proposta sequer. Esses dias se reuniram dizendo, o PT se reuniu aí com aliados dizendo que iam apresentar uma proposta para salvar o Brasil. É pra rir, mano, é pra fazer o cara cair da cadeira de, porque os caras passaram 13 anos no poder e não salvaram o Brasil. Agora em 5 meses vem com a solução. Vai pra paz que vazio. Enfim, Canal Brasil Notícias, gente. Vamos aguardar para ver o que acontece. Né? Essa ideia aqui dos militares na rua seria a questão da intervenção. É a única coisa, né, que de fato poderia trazer assim, uma confiabilidade aos brasileiros, né? Isso seria o extremo do extremo. Nesse momento seria o extremo do extremo. O Brasil, apesar de já ter passado por momentos há alguns dias atrás, né, e enfim, que denotavam a essa necessidade, mas as coisas de uma certa forma se reequilibraram de novo. Então vamos aguardar, vamos esperar, né, para ver o que vai dar isso daí. Vamos torcer para que as coisas andem, porque o Brasil tem tudo para retomar o crescimento. Nós temos um presidente focado nisso, nós temos ministros focados nisso. O que nós não temos é uma esquerda que também esteja focada nisso. Infelizmente a esquerda está focada em retomar o poder e escravizar o povo novamente, né? Mas enfim, Canal Brasil Notícias, fui.